maquiado, fotografado, agora vamos, né? Filmar. Então a grande diferença desse solo para o outro, ela está se dando por conta da posição no relevo, como foi falado, né? Esse material, essa água vem, provoca um encharcamento, né? Esse material, ele desce, percola pelo perfil, se armazena embaixo, no fundo do perfil, a uma determinada profundidade, e ele começa a consolidar. Isso aqui tem muita coisa relacionada com a parte química do solo, né? E o pH do solo, tipo de material que está aqui para fazer essa consolidação. Tem muita coisa de matéria orgânica, que tem um Bzinho aqui, ó, que nós chamamos de BS, BH, úmico, de vem de humus, certo? Que é um materialzinho fofo, tá? Deixa eu ver também. Material fofo, vou tirar mais. Calma. Eu pedi, né? Porque podia ser que ele só desse só seis. É um material basicamente formado por material percolado de cima, que ele vem de cima, né? E vai acumulando embaixo. Então, com o problema do encharcamento, modifica o pH e esse material vai se consolidando ali. E embaixo você tem uma parte mais ligada ao ferro, né? Ao ferro que migrou das camadas superficiais e que veio de fora. Esse ferro misturado com complexos de alumínio, ele se consolidou e ficou duro desse jeito. Ele é bem mais duro do que aquele que nós tínhamos lá, que eu disse a você que era um fragipan, ou seja, porque você conseguia quebrar ele. Esse aqui não tem jeito. Esse aqui pra você quebrar, é a machadinha do índio, rapaz. Pra cortar ele. Eu não vou bater muito nele, senão vem nos meus óculos aqui, nos meus olhos. Veja como ele é duro. Isso não é uma rocha, isso é uma formação secundária. Depois que esse material foi depositado, que houve o recuo, que a água saiu, que começou a interferência da água da chuva e tal, esse material passou a ser acumulado aí, formando essa forte cimentação igual uma rocha. O Coelho, o Zé Coelho, não sei se você conhece, mas a gente que conhece muito bem, quando ele estava fazendo a tese dele lá em São Paulo, e disse: Neto, vai lá em Goiânia pegar um pedaço de Duripan, a gente chama isso de Duripan. Pedaço de Duripan. Eu fui, procurei por aqui, cheguei num lugar e não sabia se era Duripan ou se era rocha, porque a rocha, aqui no caso os arenitos, é muito similar a esse material aí. Só que esse material aqui é uma consolidação a posteriori, ou seja, depois que foi depositado o material, que esse material apareceu, tá certo? Com a evolução do tempo, ele foi aparecendo aí, com os processos pedogênicos que apareceram aí. Aí ele foi cimentando, tá certo? Esse é um solo bastante complicado para você trabalhar com ele. Primeiro porque ele, nós chamamos isso aqui um horizonte de perda ou de depressão, ou um né? Eluvial que sai, né? Saíram os elementos do sistema, né? Os nutrientes, etc, e colóides, e argila, e areia fina e silt. E você ficou com um material totalmente lavado desse jeito que os caras usam para fazer construção você vê que tem várias jazidas aí, os caras estão tirando indiscriminadamente esse material para fazer construção civil, leva para Recife, tá certo? É uma areia, né? Quando não está muito próximo ao mar, é excelente para fazer misturar com barro e cimento para fazer reboco, né? Quando ele é lá perto do mar é complicado, porque às vezes ele é meio salgado, né? Às vezes você compra e constrói a casa, daqui a pouco tá o rodapé da casa todo estourando. Por quê? Porque os cabras trouxeram lá de baixo, lá de junto da maré, tá certo? Então esse é um material muito procurado aí, e os caras têm verdadeira caça por esse material. Então os órgãos de controle ambiental tem que ficar muito atento para isso, porque nós vamos passar ali junto da pista ali, uma verdadeira degradação ali, de não sei quantos hectares assim, né, degradado, que os cabas estão tirando, não sei para onde é que estão levando. O que é que eles fazem? Ele tira essa parte de cima aqui que tem matéria orgânica, eles raspam isso aqui com a máquina, e vem tirar essa parte, somente essa partinha lavada, que é excelente para construção, entendeu?
Então, essa pista aí de concreto foi toda com esse material. né? Então isso é um solo que é problemático. Ele, na época do inverno, você não cavaria essa trincheirinha aqui, porque ele já estaria com o lençol freático aqui, vamos dizer, a gente chama de lençol freático suspenso, porque ele fica flutuando dessa rocha, dessa consolidação para cima, desse material consolidado para cima. E com isso essa água vai saindo daqui e vai levando com ela todo o material fino, os nutrientes, as argilas, etc. Então você resta um material desse, cobre, que não tem praticamente nada de nutrientes às plantas, mas mesmo assim, você vê as árvores que tem aí, né? Mas exatamente o reciclo, né? É um reciclo, e a exploração da raiz, ela tem que explorar uma área bem maior para poder conseguir desenvolver desse jeito. Por outro lado, essas árvores, o menino inclusive estava falando aí, elas são muito suscetíveis à queda, ao tombamento, né? Você vê que tem inclusive uma ali, ó, que está quase tombada. Ela se equilibrou ainda, mas ela está quase tombada. Mas ele disse que tem muito problema de tombamento dessas árvores, porque a árvore grande, o manto, a camada do solo é superficial, ele não entra ali, é arenoso, não tem sustentabilidade nenhuma. O que é que ele faz? A raiz, mesmo estando distante, ela uma altura dessa, com o vento, ela arrasta tudo e cai. E a própria água que fica aí durante um período do ano, né, não deixa a raiz penetra. Não deixa, certo? Então é um solo bastante complicado para a agricultura. Quando eu trabalhei aqui em Goiânia, numa época assim que eu me formei, tinha um cara que desmatou uma área enorme disso aqui, lá perto da divisa com a Paraíba, e ele não conseguia cultivar a cana. Ele aplicava micronutriente, aplicava torta, aplicava não sei o que, e a caninha velha não saía do canto, pô, entendeu? Claro, na lagoa, o cara tá falando, isso aqui é praticamente uma lagoa. Isso aqui quando chove, fica uma verdadeira lagoa, certo? Então eu parei aqui só para mostrar a vocês só a questão da posição da paisagem, como diferenciou totalmente, é um solo totalmente diferente do outro, né? Com um horizonte aqui tão consolidado quanto uma rocha, tá? E além de um materialzinho orgânico que desce de cima e vai ficando ali. Esse material provavelmente deve ter uma acidez, né, Matheus? Esse material geralmente são bastante ácidos, né? Material, né? Por conta da questão aí da localização e da umidade que fica sempre aí, e retira todas as bases, né? Essas bases saem com o fluxo da água, fica só o alumínio e outros nutrientes aí e outros elementos aí que provocam uma acidez enorme nisso aí. Tá certo? Conversa, irmão, complementa aí. Só para nivelar um pouquinho a turma. Certo. Então, pelo que Neto falou, gente, em primeiro lugar, como ele disse lá, a gente cava uma trincheira até 2 metros, tá certo? Aqui ela não foi até 2 metros porque esse material é muito duro, tá? Então é muito difícil a gente conseguir passar desse material. Mas esse material que ele está mostrando aqui, a partir da parte mais escura, já é o que a gente considera como horizonte B. Isso aqui não é rocha, apesar da dureza. Exatamente. Ele nem argila tem, na verdade, nem muita argila tem. É uma cimentação. Uma cimentação que ocorreu nos grãos de quartzo mesmo que cimentaram. Se a gente quebrar ele e fizer a textura na mão, só que aqui você não consegue ter textura na mão porque você não quiser quebrar. Tá? Mas se você pegar um martelo e quebrar ele, botar na mão, texturar, ele não tem argila. E se levar para o laboratório e fizer análise, não vai dar argila em quantidade, ele dá muito pouca. A textura dele, se não me engano, é areia franca. Areia franca, né? Tá certo? Então não tem argila. Então a cimentação, em primeiro lugar, isso aqui não tem nada a ver com rocha. Tá? Como é que formou esse material? É um processo de translocação. Mesma coisa que houve lá no outro solo, translocou argila. Aqui houve também uma translocação, só que não foi de argila, foi de óxidos, tá certo? Óxido de ferro, óxido de alumínio e também matéria orgânica, que é o que está causando esse escurecimento aqui embaixo. E se vocês repararem, aqui embaixo, o perfil que vai fazer é mais escuro do que aqui em cima, né? Tá certo? Isso indica que a matéria orgânica translocou e foi lá para baixo. Como ocorreu esse acúmulo lá embaixo, a gente já chama de B, né? Que é exatamente um horizonte de acúmulo, tá? Então a parte que tem matéria orgânica, se ela for mais espessa, vai ser mais fofinha, logicamente. Quando bate na parte que está com mais óxido de ferro e de alumínio, que está cimentada, vai ser duro, tá certo? Aí esse tipo de solo pode ser, logicamente, tem uma dureza maior, pode ter uma dureza menor, mas é muito comum
ele ter uma dureza bem forte desse tipo aqui, tá certo? Então aqui, só rapidamente, que a gente não vai ter mais tempo, mas aqui a gente tem um horizonte A, tá certo? Pequeno aqui em cima, tá certo? E depois tem, como o Neto falou, o que a gente chama de horizonte E, que é um horizonte de perda. Esse E vem do termo eluvial, que significa perda. Ou seja, é um horizonte que perdeu material que se acumulou no B embaixo. Como essa perda foi muito intensa, eu fiquei com esse horizonte aqui, Totalmente lavado, né? que é lavado e fica da cor quase do quartzo. Tá certo? Que o que dá cor ao solo, na verdade, é matéria orgânica e oxiferro, basicamente. Pode ser oxiferro mais amarelado, pode ser oxiferro mais vermelho vivo, tá certo? Quando você tem um processo de perda desses materiais, seja de que jeito for, aqui no caso é por translocação, você resta a cor do quartzo. Tá certo? É feita a mulher, ela não tem anemia, né? Aí o médico bota Quem logo quiser- tomar ferro para poder Quem quiser restabelecer. texturar a aqui, molhar, vai ver que a areia é pura, não tem Porque essa mulher pegajosidade mais nenhuma, também tem. tá certo? Ah, porque ficava um E negócio tem meio... perfis também, né, Matheus? Que é muito mais profundo do que isso. hein? Exatamente, é o que vai regular um pouquinho até o uso disso aqui, uso, é a profundidade desse B, tá certo? Esse aqui, por exemplo, é um caos. Esse Porque é 1 metro Vai formar uma e 10 lagoa aí, né, centímetros, um Matheus? pouco Vai mais de 1 formar uma metro lagoa. aqui, você bate numa coisa dura dessa. O que é que acontece? Raiz nenhuma passa por aqui, raiz nenhuma passa aqui. A água também não, tá certo? Então, você tem um sistema aqui de um solo em cima extremamente arenoso e quartzoso, tá certo? Isso aqui é basicamente quartzo, então não tem nutriente nenhum para fornecer para a planta. O que a gente chama de capacidade de troca de cátions, que é a capacidade de retenção de cálcio, de magnésio, Baixíssima. nenhuma também, baixíssima, tá certo? Então você não retém nutriente, você não retém muita água nessa parte de cima também não. Quando chove demais ele encharca, quer dizer, ele seca, ele encharca, ele não tem nutriente, ele dá vários estresses na planta, além de ser totalmente esgotado em termos nutricionais. Então esse é um problema. Esse é o muito solo ruim. que quando vocês forem fazer a cadeira de fertilidade, que vai fazer um experimento de cálcio, que é de Zeca, me arranja um solo pobre. pobre de maré descer, que Já eu sabe quero o que é. testar doses de potássio, tudo doses de fósforo. Aí esse é o solo que... Então o uso dele depende muito da profundidade disso aqui. Se isso aqui tiver a 2 metros, tá certo? Dá uma Melhora condiçãozinha bastante. melhor, né? Eu tive uma informação do pessoal que trabalhava aqui nessa usina Maravilha, que ele estava trabalhando numa área de espolossolo, né, que tinha água, ele tinha uma água suficiente para irrigar, e ele estava trabalhando num solo mais profundo, que era esse tipo de solo, mas usando muita torta de filtro. Sim. E fazendo uma irrigação quase que uma oferta de irrigação, para produzir em torno de 15, 20 toneladas de cana por hectare. E disse que estava fazendo isso porque o sem terra estava tudo desse tamanho. A produtividade é para ver se baixíssima, né? Aí ele estava fazendo aqui, mas sabia que não ia levar. levar nada, que não era só Mas prejuízo. pode Né? mais falar isso aí, Prejuízo. porque Né? num sistema desse aqui, que você não tem, onde é que a gente vai ter carga para reter nutrientes, tá certo? É basicamente na argila e na matéria orgânica, tá certo? Num sistema desse aqui que você não tem argila, tá? O que é que pode trazer para a gente alguma melhoria em termos de CTC? É matéria orgânica. A torta de filtro é matéria orgânica, tá certo? Aí melhora também a retenção de água. Também. Aí se isso aqui tiver maior profundidade, você fica só com o problema da escassez de nutrientes e da baixa CTC. Aí com uma matéria orgânica você realmente tem chance de dar uma melhorada e de aumentar a Uma produtividade. situação de um pequeno agricultor que só tem isso mesmo, ele fica procurar a parte mais alta um pouco, fazer um camalhão alto, né? Eles fazem E isso com tentar malhões, plantar né? hortaliça, Aquele né? matinho Hortaliça grande, mesmo que, eles fazem, que né? seja irrigação manual, né? Pelo menos para vender em Às vezes pequenas pra mandioca áreas, pequenas também. áreas, né? Mas teria que fazer quase que um horizonte para fazer isso. Uma horta, pai. Uma horta. Né, Matheus? Então, basicamente, esse solo eles teriam um A, teriam um E ali. Esse E poderia se dividir ele um pouco. É A, ali que tem um pouquinho escurinho ali, é A, e depois o E puro mesmo. E depois o BH e um BSM lá embaixo. M de forte cimentação. Então, eu queria definir esse solo, queria classificar esse solo, qual é? É esse B que está ali embaixo, esse B Classifica que ele parece ao uma B. rocha. Exatamente. Aí ele espoda solo. A coisa é tão séria, gente, que a gente, você tem ideia que a classificação é exatamente para isso, é para a gente identificar indivíduos diferentes, tá certo? E saber agrupar indivíduos semelhantes também na paisagem, tá? Então a gente visualiza sempre o processo, que o Neto está sempre falando, translocação, esse B duro, essa parte esgotada aqui, o E muito espesso.
A coisa é tão séria em relação a esse B aqui, que é o único solo que a gente classifica ele como espodossolo se esse B tiver até 4 metros. Tem 4 metros. Ainda Ou seja, não é classifica suficiente os 2 que a gente abre, não. Se a gente abrisse 2 metros aqui e desse esse aspecto aqui, depois ficasse branco, branco, branco até 2, a gente teria que pegar o trado e ele. travar Cavar mais ele para 2. aprofundar mais, exatamente. Porque se batesse nisso aqui, a gente ainda ia classificar como espodossolo, mesmo não tendo acesso E a direto. dificuldade material. que tem é muito